vi, já é tarde demais. E como o médico disse para minha mãe, eu tinha 17 anos, e o médico, ela perguntou: doutor, quais são as chances de sobrevivência da minha filha? Ele olhou para mim, eu estava na cadeira de rodas, olhou para mim e falou: olha, eu não vou te dar porcentagens, porque no caso dela, quando a pessoa começa a sentir dor, já está perto do fim. E ela vai passar por todo o procedimento, quimioterapia, radioterapia, e eu não posso te dar uma porcentagem de sobrevivência. E os irmãos não têm noção do que é ouvir isso. Ouvir isso pela segunda vez, porque pela primeira vez é quando você descobre que você tem uma doença que leva as pessoas à morte e que raramente tem cura. A segunda é você ouvir da boca de um especialista que ele não pode dar uma porcentagem de sobrevivência, porque ele lida com a medicina e não com o impossível. Então, para muitos era impossível, né? Eu também achei que era impossível eu chegar na idade que eu estou. Também por tudo que eu passei, eu achei impossível estar aqui hoje. Então, quando eu fiz a minha oração, eu pedi para Deus me curar. Eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Deus, eu só sabia que Ele era o Senhor. E aí eu entreguei toda a minha vida, pedi para Ele muitas coisas que eu nunca havia pedido antes. E glória a Deus, pela honra e glória do Senhor, Ele me restaurou por completo. Se eu fosse uma pessoa que tivesse entregado e não indo atrás de Jesus, não indo atrás da esperança que é o Senhor Jesus, eu tinha morrido, irmãos. Então nós temos que confiar plenamente no Senhor, e essa palavra que eu vou trazer hoje para vocês vai falar sobre isso. A gente crer no impossível aos nossos olhos. É a fé que nós temos, que é algo que a gente não consegue tocar, a gente só consegue sentir, e nós só temos que confiar, porque nós não enxergamos, mas nós sentimos o Senhor, nós sentimos a presença dEle. E eu agradeço muito ao Senhor por mais um dia de vida, por mais uma primavera que se completa no meu ciclo. E até que o Senhor tem me sustentado a minha família. Glória a Deus. E Ele me deu uma esperança. Ele falou para mim que iria me curar, e aqui eu estou. Eu não tinha esperança de vida alguma, porque a morte já falava no meu ouvido. Mas o Senhor me restaurou. Ele foi o único que me disse o contrário. Não, aqui ainda há vida. Você ainda vai fazer muito por mim. E eu estou aqui. E eu sou um milagre do Senhor, porque Ele habita em mim. E através desse milagre, eu sempre tenho que passar à frente o que Deus fez em mim, porque Ele me curou de algo impossível. Então, se para você algo parece impossível, nós cremos em Deus que Ele é especialista no impossível. Assim como Ele restaurou os ossos secos, Ele restaura nós. Se Ele é o Deus do impossível, Deus que para nós é impossível abrir o mar com um simples cajado. Ele fez e está aqui a prova. Era impossível para algumas mulheres engravidar, como também era impossível para mim, porque eu assinei o termo de que eu poderia ser cego e poderia ter problema no coração. E minha bênção tem 2 anos. Glória a Deus, aleluia. E eu não tenho sequela alguma, porque falaram que eu ia ficar com a pele queimada, com alguns órgãos debilitados, e pela honra e glória do Senhor, Ele não faz as coisas por incompleto. Ele é Deus fiel, Ele cumpre aquilo que Ele promete, e Ele me restaurou por completo. Eu tenho todos os órgãos, não precisei fazer nenhum tipo de cirurgia naquela época. Está me faltando uma vesícula, mas isso foi um erro meu mesmo. Foi por uma alimentação, mas não foi por conta disso que eu perdi a vesícula. Enfim, o Senhor me restaurou por completo, desde o cabelo que caiu, e para nós
mulheres o cabelo é tudo, caíram-se os cabelos, o olhar das pessoas para a gente na rua é ruim, porque a gente só enxerga que as pessoas estão esperando que a gente morra, ou que a gente vai passar algo para as pessoas. As pessoas não entendem. E para nós é sofrimento 3 vezes. Mas o Senhor me restaurou. Como Ele restaurou os outros profetas, Ele também restaura cada um aqui dentro. Que o Senhor esta noite restaure cada um naquilo que você precisa. Que o Senhor restaure a mente, o coração, o corpo, das plantas dos pés até o último fio do seu cabelo. Porque o Senhor, Ele é o Senhor do impossível. Para o humano é impossível, mas para Deus não é. Nós estamos cansados de ver milagres por aí. Nós também podemos ser milagres. Basta nós corrermos atrás. Vamos abrir a palavra em Hebreus capítulo 11. A natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Ora, a fé é firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que não se vê foi feito do que é aparente. Glória a Deus. Aqui demonstra que a fé verdadeira e duradoura envolve confiar em Deus em todas as circunstâncias. Esta confiança permite que o crente permaneça fiel a Deus e a sua palavra. Em todos os momentos, a fé age de acordo com a palavra de Deus e confia plenamente nas suas promessas. Não baseia a sua esperança em circunstâncias visíveis, mas na confiança das realidades espirituais. Essa fé nos permite ter um relacionamento correto com Deus. Ela nos leva a buscar um relacionamento mais profundo com Ele, a confiar em sua bondade, ter plena confiança em sua palavra, obedecer os seus mandamentos, basear nossas vidas em suas promessas, rejeitar os maus caminhos deste mundo atual e buscar um lar celestial. Suportar grandes desafios e dificuldades, inspirar a fé nas gerações futuras, se recusar a ter parte em prazeres pecaminosos, suportar as perseguições, executar obras e milagres poderosos pelo poder de Deus e para a sua honra, sofrer por amor a Deus e não retornar aos caminhos inúteis e ímpios do mundo. Deus nos fala, nós não conseguimos ver a nossa fé, nós não conseguimos enxergar o mundo espiritual, mas nós apenas devemos confiar nesse Deus que nos promete tudo, porque Ele diz que Ele é o grande eu sou, e com uma só voz, onde não havia nada, o Senhor Deus fez ser terra, água, tudo que nós conhecemos hoje foi o Senhor Deus que fez. É isso, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor, na palavra dEle. Nós temos que ter um relacionamento profundo com Ele, falar com Ele em todos os momentos, pedir ao Espírito Santo mais fé ainda. Deus não vai te colocar em situações que você precisa ter fé. Ele vai te colocar em situações em que você recorra a Ele para adquirir mais fé, que você confie o seu caminho plenamente nele, que você deixa que Ele tome conta das coisas da sua vida. Isso é ter fé, é você fazer as coisas acreditando que aquilo vai dar certo. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Pela fé entendemos a expressão. Ocorre aqui no início da frase para dar ênfase, assim como acontece outras 18 vezes no capítulo 11. Dando uma maior ênfase em cada exemplo, nós entendemos ou obtemos conhecimento das duas formas básicas, através dos 5 sentidos físicos, da visão, audição, tato, paladar e olfato, em conjunto com o raciocínio natural. Glória a Deus, aleluia. Através do conhecimento sobre Deus e o reino espiritual, que acontece primeiramente no plano espiritual, através da revelação de Deus, e então é aceito, entendido pela fé,
A mente natural não pode entender as coisas que são dadas por Deus, incluindo a criação. Por mais que nós tentamos entender cada parte do Senhor Deus, nós não conseguimos, porque nosso entendimento Deus limitou para que nós consigamos, nós temos que ter, para que nós tenhamos mais fé nele. Glória a Deus. Nós somos limitados, mas o Senhor Deus não é limitado. Ele é Deus do possível. Glória a Deus. Só uma mente espiritualmente renovada pode compreender adequadamente essas coisas. Por essa razão, o testemunho da palavra de Deus é absolutamente vital para a fé, no sentido de que devemos agir de acordo com a palavra de Deus, a fim de compreender que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Glória a Deus. Pela fé, Abel obedeceu a Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Pela fé, irmãos, ele foi transladado, ele não passou pela dor da morte, Deus o levou somente pela fé, porque ele cria no Senhor Deus. Ele teve tanta fé que Deus o abraçou e não ficou nada dele aqui. Não existem restos dele aqui, porque o Senhor levou ele por completo. Pela fé, irmãos, aquilo que a gente não enxerga, mas aquilo que nós sentimos. Glória a Deus, aleluia. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O que seria de Noé se ele não tivesse prestado atenção naquela voz que falou a ele? O que seria de Noé? O que seríamos de nós, que também somos descendentes dele? O que seríamos? Se ele não tivesse ouvido a voz, se não tivesse tido fé, ele teve fé, ele não viu Deus falando com ele, ele ouviu. Então, pela fé, ele acreditou naquela voz e seguiu adiante, seguindo todas as instruções que Deus dera para ele naquela época. E ele foi salvo, e a família dele, e com isso ele herdou a terra. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, Abraão, ele saiu da sua casa, do meio da sua parentela, e andou sem rumo, sem saber aonde ia, porque o Senhor o chamou para fazer grandes coisas, e ele apenas foi, e Deus fez algo grande na vida dele. Glória a Deus. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Glória a Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que ele o tinha prometido. Era uma mulher que não podia ter filhos, porque já tinha idade avançada, mas o Senhor deu voz, prometeu para ela e cumpriu pela fé, porque ela teve fé, ela acreditou naquela palavra e ela conseguiu aquilo que ela tanto queria. Pelo que também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé,
sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque isso dizem claramente mostra que possuem uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isso é a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Assim como Deus está preparando a cidade, nós temos que crer que a nossa vida não acaba aqui nessa terra, nós temos uma vida eterna ao lado do Senhor Deus, mas nós temos que crer primeiramente, segundamente aceitar o Senhor Jesus como único e nosso Salvador, porque Ele morreu na cruz por nós. Irmãos, vocês sabem quão poderoso é isso, você dá o seu único filho para um pecador. E todos nós, o Senhor Jesus morreu por nós, por cada um aqui dentro, por todas as pessoas lá fora. O Senhor morreu para nos dar direito ao perdão todos os dias da nossa vida, para nos dar o direito, para nos dar a permissão de começar tudo de novo e não errar mais. Mas nós temos que ter fé em tudo isso que Jesus fez por nós, tudo isso que Deus montou para nós, tudo isso que Deus está preparando para nós, a Nova Jerusalém. Nós temos que, pela fé, continuar no caminho santo e reto do nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, nós temos que seguir em frente, pela fé, nós temos que acreditar na palavra de Deus. Pela fé, nós temos que amar o nosso Senhor de todo o nosso coração. E assim como todos eles fazem, ore ao Senhor, peça aquilo que você precisa, que você queira, que o Senhor vai te atender. O Senhor, Deus, Ele é o Pai. Qual pai não se compadece do seu filho que pede? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, Ele vai conceder consolo, conceder abrigo, somente Ele vai dar aquilo que você precisa. Você pode procurar em vários prazeres do mundo, mas nenhum deles vai te dar realmente a paz que você precisa, realmente o amor verdadeiro de que você precisa. Somente o Senhor Deus vai. O mundo lá fora não foi feito para nós, e sim a Jerusalém, que nós estamos aguardando a vinda do nosso Rei. Glória a Deus, aleluia. Deus está às portas e Ele bate todo dia. Ele te dá uma nova oportunidade para você escolher a Ele, para você não escolher o mundo. Então aceite essa oportunidade antes que seja tarde demais. Porque nós não sabemos o dia de amanhã, mas o Senhor sabe. Então aceite o Senhor Deus. Entregue a sua vida a Ele, para Ele conduzir. Porque só Ele sabe o que é melhor para você, irmãos. Só Ele tem os planos mais maravilhosos para você. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a